Olá, hoje nós vamos falar sobre a resenha, tá bom? Para quem não me conhece, eu sou a professora Ellen Picanso, atuo no programa de pós-graduação em Educação da UFAM e no curso de Comunicação Social, Jornalismo e lidero o Núcleo de Estudos de Linguagens da Amazônia. Então, vamos falar um pouquinho de resenha. A resenha, ela é um tipo de gênero textual utilizado para nós discutirmos um texto, por exemplo. Então, é um gênero de texto acadêmico e jornalístico, né, realizado por um especialista. Compreende um conjunto de procedimentos entre os quais se destacam a descrição minuciosa do texto e uma atividade avaliativa crítica do conteúdo da obra. Então, nós estamos falando a partir do pensamento de Lakatos, desse livro aqui, Metodologia do Trabalho Científico. Então, vejam só, ela é um gênero tipicamente acadêmico, então, e também jornalístico, né? No jornalismo é utilizado muito para fazer resenhas de filmes, né? Mas aqui a gente está falando da resenha de um livro acadêmico, tá? Então, é especialista porque a pessoa que vai fazer aquela resenha, ela conhece muito bem aquele material que ela vai resenhar. Por isso é importante a leitura. Você tem que ler de forma crítica, né, bem pontuada, conhecer aquele produto que você vai apresentar ao público. Então, compreende um conjunto de procedimentos. A gente vai entender nessa aula esses procedimentos, né, os quais destacam descrição minuciosa. A gente tem que conhecer essa tipologia, a descrição e uma avaliação crítica. Você precisa avaliar aquele gênero que você, né, tá levando ao público a conhecer, tá? Então, avaliação crítica do conteúdo da obra, tá bom? Então, vamos seguir. Então, a construção de uma resenha consiste, o primeiro passo, leitura, fundamental. Você precisa ler, no caso, se fosse o filme, assistir, né? Que é uma leitura que você faz de certa forma, né? A leitura do mundo, compreende a leitura das palavras, a leitura da realidade. Então, você tem que fazer a leitura, tá? Às vezes precisa ler mais de uma vez, ler de forma concentrada, prestando atenção, não é aquela leitura desconectada de qualquer jeito, tá? É uma leitura realmente prestando atenção e você cria um objetivo. Qual o objetivo? Em qual objetivo estou lendo esse texto? Você se faz essa pergunta, né? Então, eu quero apresentar essa obra ao público. Então, eu tenho que entender qual é a temática central, né, daquele trabalho, o que o autor está tratando. Você traça os objetivos, primeiramente, né? Você faz um resumo, né? No caso, você tem que entender, pós-leitura, você tem que ter na sua mente, resumido, sobre o que a obra tratou. Você pode também escrever. Você tem que fazer uma crítica, né? Ou seja, você já tem que ter em mente os pontos que você vai destacar, que você vai apreciar, avaliar, tanto no sentido positivo, também pode ser no sentido negativo, de verificar lacunas, né, que a obra deixou, enfim, quanto à linguagem, tem vários aspectos que podem ser criticados, tá? Reformulação de um conceito do valor do livro. Então, aqui você vai fazer a sua apreciação, vai indicar para que público vai fazer um valor de apreciação, né? Então, às vezes, você precisa entender um pouquinho de uma revisão da literatura, né, sobre os livros que já saíram no mercado, para entender como aquela obra vai colaborar no contexto de obras que já tem, estão entendendo? Então, por isso que um especialista da área é a pessoa chamada a escrever uma resenha. Então, qual é a finalidade de uma resenha? É informar o leitor de maneira objetiva e cortês sobre o assunto tratado no livro. Então, quando você escreve, você tem que pensar nisso, no seu leitor. Eu vou ler primeiro essa obra, porque eu quero apresentar para aquele leitor, até de forma a incentivá-lo a ler o livro, tá bom? Ou apresentar, né, sobre o assunto tratado ou sobre o assunto temática. Evidenciando as contribuições do autor. Então, você pode destacar as novas abordagens, se ele trouxe os novos conhecimentos, novas teorias. A resenha visa, portanto, apresentar uma síntese das ideias fundamentais da obra. Como eu falei, você vai lendo, vai anotando. Então, se você tem um olhar do panorama dentro daquele assunto, por exemplo, análise do discurso, e você já sabe do que vem tratando atualmente a análise do discurso, e aquela obra
ela traz um diferencial e aí você destaca. Ela trouxe uma nova abordagem, novos conhecimentos, ela modifica essa teoria da análise do discurso em que aspectos, né? Então, você tem que apresentar a síntese das ideias fundamentais que o autor trouxe. Essa é a finalidade, apresentar para esse leitor o que há de novo nessa obra, tá bom? Seguindo. Então, aqui para vocês tomarem nota. A resenha ela é diferente de resumo, não é um resumo, tá? Isso é muito importante. É uma escrita concisa e neutra para o leitor, sim, não é um texto longo. Ela faz uso do resumo, porque primeiro você, na estrutura da resenha, a gente vai já ver, aparece sim um resumo da obra, mas não se restringe a esse resumo, porque vai ter a parte de apreciação crítica. Ensaio também não é o gênero ensaio, porque o ensaio ele já é um pouco maior, ele já vai... A escrita discorre sobre o autor e sobre os assuntos do texto, né? Então, aqui, no ensaio, ele já é um pouco mais amplo, porque ele já aborda esses dois campos, tanto o autor quanto o texto, e não é o caso da resenha. Ela não vai abordar o autor, ela vai abordar especificamente o assunto. E também não vai ser comentário, porque o comentário é uma escrita direcionada para um público específico. Você vai também fazer um comentário da obra, ele é um pouco menor o comentário, né? Ele não se dedica a abordar a obra num todo, no sentido de estilo, linguagem, às vezes ele se apega apenas a um aspecto, tá bom? E o comentário não é necessariamente um gênero acadêmico, né? O comentário ele é mais um gênero jornalístico. Então, vejamos os tipos de resenha. Resenha crítica, como já dito no início, ele é um percurso minucioso do texto, colocando sob avaliação crítica dos conteúdos. E é esse tipo de resenha que nós estamos trabalhando, tá bom? E que na disciplina vamos pôr em prática. A resenha descritiva, ela só descreve, não expõe nenhuma opinião sobre o assunto. Nós não vamos tratar dela, mas aqui é a título de vocês conhecerem. E temos a resenha temática, que é onde o resenhista fala de vários textos sobre o assunto em comum, também colocando sua avaliação de conteúdo. Então, nós estamos localizados aqui na resenha crítica. Seguindo, requisitos básicos. O que eu preciso, ter ou saber para fazer a resenha de uma obra? Primeiro, conhecimento completo da obra. Ler a obra, muitas vezes pesquisar um pouco sobre o autor daquela obra, pesquisar sobre as obras que ele já publicou, muitas vezes ler as obras anteriores. Competência na matéria, tem que entender aquele assunto, né? Ler, se aprofundar no assunto para tentar falar sobre ele. Capacidade de juízo de valor, ou seja, você tem que ter aquela capacidade crítica de entender o que é novidade, o que é uma nova abordagem, uma nova ideia, o que é um espaço vazio, né, que o autor, de repente, não conseguiu aprofundar de assunto, tá? Então, isso que é uma capacidade de valor. Independência de juízo, também para você não ficar repetindo, às vezes, já outra pessoa fez uma resenha, de ter uma opinião formada, e você só vai repetir. Não, você tem que ter a sua opinião formada, né? Então, uma independência de juízo, você avaliar considerando seus métodos de avaliação, as teorias que lhe sustentam, tá? Correção e urbanidade. Correção no sentido de escrever e falar, né? E urbanidade de você não ser grosseiro, porque não é porque você está fazendo uma resenha que você pode lançar uma crítica que você vai ser uma pessoa de forma a ofender, né? Então, uma resenha não é para ofensa. Urbanidade quer dizer que você vai tecer uma crítica de forma educada e com sabedoria, né? Você tem que saber, não é falar por falar só porque tem que criticar, tá? Então, a urbanidade quer dizer que você vai saber dialogar com o autor sobre o texto, principalmente quando você for falando de um aspecto que a obra dele, de repente, deixou de tratar como um espaço vazio ou algum equívoco, enfim. E fidelidade ao pensamento do autor, isso é muito importante. Você não pode colocar palavras na boca do autor, então você tem que entender direitinho o que aquele autor falou, né? A ideia que ele expressou, para de repente você não fazer uma leitura da ideia do autor e dizer o autor, né, se refere assim, 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 e fazer uma crítica. E aí, de repente, aquilo não foi o que o autor quis falar, foi você que leu, fez uma má leitura,
E aí o problema vai estar com o resenhista, não com o autor, tá bom? Então, esses são os requisitos básicos. Então, vamos para a estrutura da resenha. Como é que a resenha se estrutura? Né? Vamos agora, eu sei o que precisa, eu sei o que é necessário, então vou escrever de fato. Então, primeiro eu começo com a referência bibliográfica, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Né? Você vai colocar os dados bibliográficos essenciais do livro ou o artigo que você vai resenhar. Então, você vai colocar lá na obra o texto, por exemplo, se você for trabalhar com análise do discurso, né? Então, você vai colocar análise do discurso, princípios e procedimentos, de autor Eni Orlandi, 2002, acho que é da Cortez, né? A edição, se já foi a primeira, a segunda, enfim. Então, no primeiro momento, você vai começar colocando os dados da obra, primeiro parágrafo. Depois, né, as credenciais do autor, situe o autor descrevendo em poucas linhas tudo que ele, o conteúdo do texto a ser resenhado. Então, você pode apresentar o autor, Eni Orlandi, professora da universidade tal, doutora em análise do discurso pela Universidade X, atua tantos anos, já publicou tais e tais livros, tem grupo de pesquisa, né, trabalha na pós-graduação X, Y, tá entendendo? Então, é um momento de você dar as credenciais do autor. Então, você vai ter que fazer as referências sobre aquele autor, destacando justamente as obras, os principais trabalhos que ele realizou. Tá? Então, esse aqui seria um segundo parágrafo. Depois, conhecimento. Fale sobre a divisão dos capítulos e seções, sobre o foco narrativo ou até da forma sutil, o número de páginas dos textos completos. Então, esse conhecimento é justamente o resumo que entra. Então, se o livro tem 3, 4 capítulos, é nesse momento que você vai dizer a obra análise do discurso de Eni Orlandi divide-se em 4 capítulos. O primeiro capítulo trata os primeiros conceitos, a história da análise do discurso, né, em que fala das origens, as principais teorias que deram base, tal. Então, você está fazendo um resumo daquele capítulo, né? Então, nesse momento, necessariamente, você não está lançando crítica, é um resumo, tá? Você pode fazer alguma citação ali, mas não se alonga. Não é um texto como um artigo que você vai colocar citações e discorrer, debater, tá bom, gente? Não é isso. Tá, depois, você vai seguir para o capítulo 2. No capítulo 2, ela já está trabalhando os principais conceitos da AD, como discurso, formação ideológica, formação discursiva. Ela tenta trabalhar com exemplos, tal, e você cita, tá. No terceiro capítulo, ela já faz tal, já aplica, mostra alguns exemplos de análise. Então, continua discorrendo. E, por fim, nas considerações finais, né, ela aponta novos caminhos para análise do discurso, tenta mostrar as possibilidades de aplicação da teoria, enfim. Então, você fez um resumo. Então, esse é o conhecimento. Mostra que você leu a obra, conhece e resumiu as partes que a compõem, tá bom? Então, seguindo, conclusão do autor. Descreva o conteúdo. Aqui sim, utilize 3 a 5 parágrafos para resumir claramente o texto resenhado. Então, nessa conclusão é que você vai dar o seu posicionamento crítico. É nesse momento que você vai começar a apresentar justamente os conteúdos, a partir de que teorias, né, ele utilizou, o estilo de linguagem, se foi uma linguagem muito rebuscada, se foi uma linguagem acessível. Você pode também pensar na estruturação do texto, se a forma como ele organizou as ideias foi uma organização hierárquica que contribuiu para entender a discussão, tá? Então, aqui, ó, de 3 a 5 parágrafos, né? Então, aqui é com você, que é a sua capacidade, né, de resenhista, assim, de resenhar, é que vai dizer o quanto você vai escrever. Depois, quadro de referências do autor. Apresente os modelos teóricos e o embasamento utilizado pelo autor, assim como o processo de construção. Então, o quadro de referências é assim. Então, Eni Orlandi, por exemplo, ela utiliza a base da psicanálise, da linguística e
e do próprio marxismo, né, para discutir a DEI, que são as teorias que deram base à análise do discurso, e ela retoma essas teorias para poder fundamentar e aprofundar a discussão. Então, assim, são as teorias que ela utiliza para desenvolver, entende? Então, quando você lê uma resenha, todo autor fala a partir de um lugar, fala a partir de uma teoria, então você tem que reconhecer se ele faz uso da sociologia, da antropologia, ou das teorias do jornalismo, depende do livro que você está resenhando. Então, você tem que apresentar para o leitor qual é justamente esses modelos teóricos que estão fundamentando o dizer daquele autor. Então, isso daí é uma capacidade técnica, é por isso que você tem que se tornar um especialista, e para isso você tem que ler, né, para entender e aqui comentar. Então, no capítulo 4 e 5, eles estão muito próximos, né, e aí você pode... É o momento que você aparece a crítica, tá? Anteriormente você faz o resumo, depois é que vem o momento de crítica. Aqui sim, você pode fazer umas citações, tentar aprofundar um pouquinho para respaldar o que você está querendo mostrar, tá bom? Então, apreciação. O que é essa apreciação, né? É a análise crítica. Nessa parte você vai dar sua opinião, que é o julgamento da obra. Então, qual que é julgar a obra? É argumentar, é argumente baseado na teoria do autor, faça juízo sobre a obra, dê sua contribuição crítica, o mérito da obra. Qual a contribuição da obra? Então, aí você avalia essa obra, vai contribuir para a área de jornalismo? Vai contribuir para a área da educação? Vai contribuir para a área de letras? Vai contribuir... Assim, pense inicialmente pelas áreas do conhecimento. Depois você pode pensar na contribuição social mesmo, na contribuição humanística, sociológica, cultural, enfim, pense em econômico, dependendo da obra. Então, você tenta ver em que aspectos ela vai contribuir. Estilo também é um dos aspectos que eu tinha falado. Cuidado, né? Aqui você pode falar quem é o autor da obra, quem foi resenhado, e não do autor da resenha. No caso você, né? É do estilo dele. Fale brevemente da vida e de algumas outras obras do escritor ou do pesquisador. Então, no caso, é para você falar do estilo desse escritor que você está resenhando, pode relacionar com outros trabalhos que ele teve, fazer destaque, o estilo que ele mantém, ou se você conhece, né? Não, aqui ele está fazendo uma escrita diferente. Então, vai muito da sua capacidade de conhecer o trabalho dele e fazer e relacionar. É obrigado? Coloca tudo? Não. Tá? Você vê até onde você consegue dar conta, tá bom? Então, seguindo, forma. É como você está organizando, desculpa, aqui tem um errinho, tá? Como você está organizando a construção da resenha. Existe uma forma lógica, sistematizada, sua análise traz algo de novo. Me desculpe os erros aqui, que esse slide foi feito um pouquinho em cima da hora, agora que eu tô vendo que ele tá com algumas faltas de acento, tá, gente? Então, o que acontece? Essa parte da forma é justamente como está organizado, né? A construção, se existe uma forma lógica do texto, né? E aí você comenta, eu já falei um pouquinho disso. E sim, esse aspecto aqui eu não tinha falado, que é a indicação da obra. Você tem que fazer uma apreciação. Recomende a obra. Você já leu, já resumiu, já deu sua opinião, agora é hora de analisar para quem o texto realmente é útil. Se for útil, para alguém. Então, assim, esse texto é indicado para alguém? Você indicaria esse texto que você leu? Ele contribuiu para que área do conhecimento, né? Se sim, então, ó, esse texto, né, esse livro, ele é muito importante para as pessoas da área do jornalismo. Você pode dar uma justificativa porque, né, vai trazer informações assim, assim, assim. Vai ser importante para a área da educação, para a área de letra, para alunos isso, ou para leitores de maneira geral. Enfim, avalie qual é o público que ele é destinado, tá bom? Então, essa indicação da obra você também faz nessa parte de apreciação, ok? Então, aqui a resenha, a gente vê que ela vai ter essa estrutura no final. A obra, né, a referência da obra, as credenciais de autoria, que são as referências do autor, né? Aqui essas conclusões aqui relacionadas à autoria, de gesto, que seria essa parte de desenvolvimento, metodologia da autoria, você pode também comentar qual a metodologia que ele usou, o quadro de referência da autoria, ou seja, eu já falei das teorias que foram utilizadas, quadro de referências também do resenista, né? Qual teoria você utilizou para embasar suas leituras, a crítica do resenista e a indicação
dessa obra, tá? Então, esses são os passos que você que compõem o texto da resenha, tá bom, gente? Então, esse daqui é que vai dar para você o suporte para você escrever, tá? Então, a gente fica por aqui, espero que vocês tenham entendido e agora é colocar em prática o que nós aprendemos.